Direto dos Estados Unidos, a juíza Ludmila Lins Grillo. Berenice, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rafael. Prazer estar aqui com vocês. Pois é, a gente está acompanhando um dia muito importante aqui no nosso país, né? Sabemos também as condições pelas quais você teve que sair, né? Perseguição política, que assim como outras pessoas, né, que falaram a verdade, hoje pagam um preço muito alto. E acho que as bandeiras que são levantadas hoje nessa manifestação, impeachment, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, tem tudo a ver com tudo isso que a gente está passando no nosso país, e a gente quer te ouvir também um pouquinho sobre essa experiência de ter que sair do país. Não estava planejado, né? Ninguém nunca pensa em passar por uma situação dessa, né? Todo mundo aqui conhece alguém que passou pelo regime militar, por exemplo, mas se você conversar com essas pessoas que passaram pelo regime militar, na qualidade já de adultos, ou pelo menos adolescentes, jovens, você vai ver que nenhuma dessas pessoas, as quais a gente ainda pode consultá-las pessoalmente, porque essas pessoas ainda estão vivas, então nós temos ainda as fontes primárias vivas para a gente falar com elas hoje. Elas não dizem que elas passaram por uma situação semelhante a essa de hoje. Todas as pessoas que passaram por aqueles anos, ali os anos 60, anos 70, início dos anos 80 no Brasil, elas são unânimes. Todas elas dizem que era um excelente período para se viver. Todas elas. Então, a gente ainda pode consultar essas pessoas. Então, o que está havendo hoje atinge não apenas os jornalistas, influenciadores, pessoas famosas. O que está acontecendo hoje está atingindo também pessoas anônimas, pessoas que simplesmente vão às redes para manifestar as suas opiniões. Existe um serviço da tirania brasileira à disposição, fazer busca ativa nessas pessoas que falam mal do regime. Então, esse tipo de coisa não havia nem na época dos militares. A gente não está preparado para um dia isso acontecer com a gente. Pelo menos se você me perguntasse isso há 10 anos, eu ia te dizer, não, eu poderia até dizer, um dia se eu me exilar, tal, não sei o quê, mas eu iria falar brincando, falar dando risada, como eu ouvi muita gente dando risada uns anos atrás, dizendo, não, o dia que, sei lá, que eu pegar um avião e eu tiver que ir para o Paraguai para fugir da ditadura do Moraes, o pessoal ainda ria no início, o pessoal ainda falava isso no espírito de brincadeira, mas depois a coisa começou realmente a ficar séria, e eu já comecei a pensar, bom, isso aqui não é mais brincadeira não, isso aqui é sério. Talvez seja necessário realmente um dia pegar um avião e sair do Brasil, né? Especialmente porque, no meu caso, havia uma peculiaridade que era o fato de eu fazer parte da magistratura. Então, eu era a única juíza que falava abertamente e de forma assim, explícita, escancarada contra o regime. Então, é claro que isso não sairia barato. Então, já há uns anos eu já pensei, bom, eu acho que talvez isso já saia do âmbito da brincadeira e já entre no âmbito da realidade. Então, eu esperei até o último momento, né? Eu fiz tudo que estava ao meu alcance enquanto ainda dava. Enquanto ainda dava, eu usei todas as minhas armas, que eram as minhas redes sociais, que, enfim, eu não fiz nenhum esforço para as pessoas me seguirem, porque foi simplesmente eu falar a verdade. Bom, a única juíza no Brasil que está falando a verdade, está falando explicitamente, é essa aqui, então vamos seguir. Então, rapidamente, o pessoal começou a me seguir, começou a me conhecer. Eu digo que eu não fiz nenhum esforço para, por exemplo, bombar a rede social. A gente vê as pessoas aí, não, preciso fazer esforço para bombar, mas eu não fiz esforço nenhum. A coisa simplesmente aconteceu porque eu falava a verdade. E as pessoas queriam ouvir isso da boca de um membro do Poder Judiciário. Então foi a coisa mais fácil do mundo. Eu simplesmente falei a verdade, eu achava que eu tinha que fazer isso. Algum membro do Judiciário tinha que fazer isso. E eu sabia, claro, já era aluna do Olavo há muitos anos, e já sabia as consequências que eu poderia sofrer fazendo isso. E eu aceitei. Eu aceitei as consequências que poderiam advir, usei tudo que estava ao meu alcance na época, enquanto ainda dava para reverter, dava para não ter deixado chegar a esse ponto. Então, a partir do momento que chegou a esse ponto, eu falei, bom, eu não tenho mais o que fazer aqui no Brasil, realmente se tornou um lugar perigoso para mim, vou ter que pegar as minhas coisas e vou ter que sair do país. Então, enfim, eu fiz tudo que estava ao meu alcance enquanto eu ainda estava no Brasil para tentar fazer com que as coisas não chegassem a esse ponto. Agora chegou. Então agora o jogo é outro. A ditadura já se estabeleceu. A gente ouve muito o pessoal falando, olha, o Brasil ele vai virar uma ditadura comunista. Eu não sei se o pessoal já percebeu, mas já virou há muito tempo. A partir do primeiro ato de censura, que é, na minha opinião, o que caracteriza de forma mais explícita uma ditadura, claro, uma ditadura se caracteriza por vários indícios, né, por várias características.
mas o ato de censura, propriamente, eu acho que é aquele que realmente deixa explícito que a gente está numa ditadura. E esse primeiro ato de censura aconteceu no ano de 2019, no episódio O Amigo do Meu Pai. Eu falei, bom, aqui a coisa já começou a desandar. Ali eu já considerei que estávamos numa ditadura. Tentei ainda ajudar a reverter isso, juntamente com outras muitas pessoas, mas, enfim, não deu. Então agora o jogo é outro, já estamos na ditadura há pelo menos 5 anos, segundo as minhas contas aqui, e agora a gente vai realmente precisar da ajuda internacional. De acordo com os mecanismos internos do Brasil, não foi possível. E é isso. Enfim, podem contar comigo, foi por isso que eu saí do Brasil. Não, além de ser perigoso para mim ficar no Brasil, era necessário porque apenas do exterior eu poderia continuar falando. Eu só estou aqui hoje com vocês porque eu saí do Brasil. Se eu estivesse no Brasil, provavelmente eu já estaria, né, ou presa ou com alguma medida cautelar me proibindo de dar entrevistas ou de falar, enfim. Então, aqui eu consigo continuar trabalhando pelo Brasil. Só para a gente poder tirar uma dúvida também, o seu passaporte também foi confiscado? Como é que está essa situação? Assim como tivemos com os jornalistas, o Rodrigo Constantino, o Paulo Figueiredo. Sim, não apenas o meu passaporte. Eu fiquei mais de um ano aqui nos Estados Unidos em segredo, né? Eu fiz tudo em silêncio. Nesse meio tempo, eu perdi meu cargo. Quando eu perdi o meu cargo, eu já não morava no Brasil há muito tempo. E eu fiquei quieta, porque eu ainda tinha bens no Brasil. Então, eu fiz tudo silenciosamente, vendi todos os meus bens no Brasil, consegui trazer aqui para os Estados Unidos tudo. E a partir do momento em que eu fiz isso, não tinha mais nenhuma ligação com o Brasil. Tem uma aposentadoria lá caindo e tal, mas, enfim, um valor absolutamente insignificante e que também já foi confiscado pelo Moraes. Eu não recebo. Hoje em dia, eu vivo 100% de recursos privados, né, das minhas empresas aqui nos Estados Unidos, não recebo um centavo do Brasil, não recebo um centavo de aposentadoria, e está tudo confiscado lá no Brasil. Enfim, eu toquei minha vida independentemente disso, como eu já até ensinava para os meus alunos. Eu falei, olha, nunca dependa financeiramente de quem quer te destruir. Isso para mim era uma bandeira que eu levantava, e eu sempre ensinei os meus alunos, até aqueles concurseiros, a nunca jamais dependerem de quem quer lhes destruir. Já há muitos anos eu já tinha uma estrutura me sustentando, né, para que eu conseguisse andar por meios próprios. E graças a Deus isso de fato funcionou. E hoje em dia eu não preciso daquele dinheiro que está apreendido pelo Moraes. Então ele faça o que quiser, doe lá para as vítimas do Rio Grande do Sul, não estou nem aí. Graças a Deus eu consegui me preparar para isso, até porque eu sou aluna do Olavo e para mim já era bem fácil de enxergar que isso podia acontecer, né? Então, quanto ao passaporte, respondendo a tua pergunta, ele foi suspenso no dia 3 de janeiro desse ano. Por quê? No dia 3 de janeiro desse ano, mais de um ano depois de eu ter saído dos Estados Unidos. Porque foi o dia em que eu revelei o meu exílio. Nesse dia, 3 de janeiro, eu fiz uma live com o Rodrigo Constantino e com o Paulo Figueiredo. E nessa live eu revelei a minha situação. Falei que eu já estava morando há mais de um ano nos Estados Unidos, contei o que tinha acontecido, que eu tinha ficado em silêncio e que eu já tinha salvo todo o meu patrimônio e, enfim, não tinha mais nenhuma ligação com o Brasil. Eu, inclusive, não só salvei meu patrimônio, como eu dei, inclusive, saída fiscal. Eu sequer hoje sou contribuinte no Brasil. Eu dei saída fiscal. Eu não tenho mais nenhum laço assim, com o Brasil, a não ser a minha nacionalidade. Que, claro, é um laço eterno, mas eu não tenho mais sequer responsabilidade fiscal com o Brasil, porque eu dei saída definitiva na Receita Federal. Então, a partir desse dia, eu revelei tudo isso numa live, e aí o Moraes, ele já não tinha mais muito o que fazer. Ele fez o que dava para ele fazer na hora. Bom, eu vou suspender o passaporte dela e vou confiscar a aposentadoria dela. E foi isso que ele fez, mas enfim, eu não tive nenhum efeito prático em relação a isso, porque a aposentadoria era insignificante e o passaporte eu não usava mais. Então, foi o máximo que ele conseguiu fazer contra mim, foi isso.